És lutadora na rua ou na escola e fazes história sem perder o valor. Mas não cansas, tens nova esperança de ver nova dança na festa do amor. Sou irmã Mercedes Lopes, missionária de Jesus Crucificado. Pertenço ao CEBI desde 1980. Estou aqui a pedido do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos com um projeto que tem o título Mulheres na História do Povo de Deus. Esse já é o nosso terceiro encontro. No primeiro a gente falou das mulheres lá na formação do povo, no tempo do Êxodo, no tempo da sociedade igualitária, que é o tempo dos juízes. No segundo, falamos também do tempo da monarquia, do exílio da Babilônia, depois da volta do exílio da Babilônia e um pouquinho lá já do Império Grego. Hoje nós vamos falar sobre as discípulas da Galileia. E vamos começar com uma frase do João Guimarães Rosa, no livro Grande Sertão Veredas. Ele diz assim: Minha Senhora Dona, um menino nasceu, o mundo tornou a começar. E eu digo para vocês agora, com Jesus de Nazaré, nasceu um povo novo. Por que novo? Inclusivo, solidário, amoroso. Somos assim mesmo? Nos identificamos com esse povo inclusivo, solidário, amoroso? Esse grupo, esse povo, começa com um grupo pequeno, de discípulos e discípulas. Números variam muito dependendo dos livros. O 12 é simbólico. Mas lá no grupo tinha mulheres. E nós chamamos a essas mulheres que estavam nesse grupo desde a Galileia, as discípulas da Galileia. E isso foi uma descoberta nossa, das mulheres. Eu vou trazer uma companheira que faleceu. Gostei muito dela. Nome, Ana Maria Tepedil. Essa foi a dissertação de mestrado da Ana Maria Tepedino e tinha um livro. Eu gostei muito do livro também. Eu a encontrava naqueles encontros de assessores da SEGS antigamente. Então, ela, na tradução do grego, descobre que o mesmo verbo em Marcos 15:40, para falar das mulheres, elas o seguiam e o serviam, era o mesmo verbo que lá no começo, no capítulo 1 de Marcos, eu estava falando 15 para as mulheres e 1 para os homens. Os discípulos, o verbo akolutein, é traduzido para eles levantando, largaram as redes e o seguiram, é o mesmo verbo. E as mulheres o seguiam desde quando ele estava na Galileia. O seguiam e o serviam. O servir, diaconia, o verbo, é próprio do discípulo e da discípula de Jesus. Estamos aqui para servir, não é mesmo? Então. E essas mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia não aparecem só no Evangelho de Marcos. Nós vamos encontrá-las nos 4 evangelhos. E os nomes vão mudar um pouquinho. Em todos eles nós temos Maria Madalena. 10 vezes ela é citada primeiro. E depois nós temos a Maria, mãe de Tiago e José, a Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, Joana e Susana. Aparece também Maria, mulher de Cleofas, ao pé da cruz, no Evangelho de João. Nós entendemos que essas são mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia. Agora, ele teve grandes amigas. Essas grandes amigas, tanto em Lucas como em João, têm o mesmo nome, a mesma história, elas se chamam Marta e Maria. Lá no Evangelho de Lucas, elas recebem Jesus, estão só as duas, recebem Jesus, Marta preocupada de fazer comida e Maria como discípula sentada ao pé de Jesus. Mas lá no Evangelho de João, já é todo mundo. Eles estavam indo para Jerusalém, passam em Betânia, aí Lázaro e Maria oferecem um jantar para Jesus. E Maria unge os pés de Jesus, Maria de Betânia. Aí nós temos as amigas,
Eu estou falando de discípulas da Galileia, dei o nome delas e agora falei de duas amigas que aparecem tanto em Lucas como em João. E eu vou falar de outra mulher. Além das amigas de Jesus, Marta e Maria, temos uma mulher que é protagonista, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos. Ela é chamada como de Cananeia ou Cirofenícia, quer dizer, não tem nome, mas essa mulher sem nome vai dar uma lição em Jesus. Vamos contar. Ela tinha uma filha doente e vai atrás de Jesus para curar a filha dela. E ela começa a gritar muito e os discípulos falam, manda essa mulher embora. E ele pergunta para ela o que é. Aí ele pede para ela curar. Aí ele diz para ela, não está bem pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E ela diz, tens razão, mas também os cachorrinhos comem o pão que cai da mesa dos filhos. E Jesus, por causa do que tu falaste, lá na sua casa, sua filha está curada. Vai em paz. Então ele aprendeu com essa mulher cananeia ou cirofenícia, estrangeira, que o dom de Deus é para todo mundo. E quanto mais partilha, mais é dom de Deus. E é para todos. Agora eu vou voltar nas discípulas da Galileia. Então elas seguiram Jesus, desde a Galileia até a hora da cruz. Estavam por aí aguentando a dor da crucifixão. Nos evangelhos sinóticos, elas estão a certa distância, porque não era possível ali entrar. É como hoje que cercam com uma coisa, soldados não deixavam chegar perto. Mas João faz questão de colocar ao pé da cruz Maria e as mulheres do discípulo amado. E elas estão aí presentes, corajosas, fiéis, e são as mulheres que recebem primeiro o anúncio da ressurreição. São elas. O encontro de Jesus é com as mulheres nos 4 evangelhos. Vocês vão encontrar uma tradição que está lá em Paulo, mas essa tradição também é assim, quando a gente conta as coisas, a gente conta dependendo do nosso olhar. E aí passaram para Paulo, mas os 4 evangelhos são comunidades, eles conversam e até chegar a ponto de escrever, já celebraram muitas vezes, partilharam muitas vezes. Então, a tradição dos evangelhos todos eles trazem as mulheres na cruz, cada um, e depois da ressurreição, as mulheres primeiro. No João é só Maria Madalena, ela vai sozinha nesse dia. Mas nos outros 3 sinóticos são as mulheres. E eu queria também terminar aqui dizendo para vocês que, em vez de falar das discípulas da Galileia, muitos sermões por aí estão trazendo das cartas paulinas os preconceitos para hoje em dia. Esses preconceitos não servem mais para hoje, né? Então, nós temos nas cartas paulinas um texto que eu quero ler para vocês. Nós temos as cartas paulinas e as deuteropaulinas, quer dizer, escritas depois de Paulo. As que falam mais contra as mulheres não são de Paulo, são de um tempo de fechamento depois de Paulo. Eu quero ler para vocês agora um texto muito importante. Olha a fidelidade de Paulo ao projeto de Jesus. Está aqui, Gálatas capítulo 3, versículos de 26 a 28. Não vou ler só 28, porque é o final de um rito de batismo e começa no versículo 26. Vocês todos que foram batizados foram revestidos de Cristo. Não há nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus, Senhor nosso. Então, a igualdade, o discipulado de iguais na comunidade de Paulo era mantido, se levava para frente na Galácia essa tradição de Jesus. Essa tradição vai acontecer no tempo de Paulo, em 1 Coríntios tem isso daí também, entre judeus e gregos,
a igualdade e não falou, não cita mulheres. Vocês encontram esse texto facilmente numa Bíblia de Jerusalém, eles estão aí do lado, vocês poderiam encontrar. Mas o importante é perceber que o reino de Deus, começado com Jesus de Nazaré, através de um discipulado de iguais, e a multidão que foi se juntando, atraído por essas comunidades, por esse jeito amigo, afetivo, solidário, de partilhar a vida, os dons que cada um tem, foi atraindo muita gente. E é isso que nós precisamos fazer hoje. Viver esse projeto de Jesus, nessa inclusão, nesse escutar as pessoas e dar a palavra, e dar atenção, e partilhar com as pessoas, não excluir ninguém. Todas as pessoas têm seus direitos e sua dignidade. Não há nenhuma possibilidade de você excluir uma pessoa por raça, etnia, ou uma afetiva, ou por seu partido, seja lá por que for. Todos nós temos dignidade, todas nós mulheres temos dignidade. Não se pode desprezar uma mulher por ser mulher. Então, o que a gente precisa é cada vez mais ser inclusiva e ética. Conosco mesmas, nós temos cada vez mais assumir a dignidade que temos. E com as outras pessoas, assumir a dignidade que as pessoas têm. No mundo plural em que vivemos, marcado pela desigualdade social, violência, intolerância e pela rapidez com que tudo passa, tudo muda, se faz e se desfaz, somos desafiadas, desafiados a fazer diferença. E essa diferença é na acolhida, carinhosa, respeitosa com todas as pessoas de diferentes opções de vida, diferentes características, histórias, de partidos políticos diferentes, de igrejas diferentes ou de religiões diferentes. Acolher a pessoa na sua história, nas suas aprendizagens ao longo da vida, em seus caminhos. E essa diversidade nos enriquece. E na medida em que acolhemos, nós também vamos crescendo e vamos sendo semente do reino de Deus nesse mundo de hoje. Para o cerco em volta do poder, mataram Chico, Maria, João, sangraram a rosa e o alvorecer, derramaram a incerteza em nossa voz, e nossa fé fizeram trampolim.